Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês já viram, meu nome é Braulio, sou aqui do time de Account Manager da Rank My App. Vim apresentar para vocês hoje sobre o poder da Big Data. Sou Account Manager Sênior aqui dentro da Rank My App há mais de 3 anos e vivo nesse ecossistema de aplicativos há um bom tempo, traçando estratégias para os nossos clientes. A Rank My App, basicamente, ela é uma estrutura de empresa em que fornece uma inteligência de dados baseada em todo o entendimento do mercado para que a gente tome uma decisão com velocidade e mais assertiva, para que a gente saia na frente dos nossos concorrentes e melhore a performance do aplicativo. Vou apresentar para vocês hoje um pouco melhor de como funciona a Big Data e como que a Rank My App também trabalha com essa Big Data. Começando aqui, pelo entendimento da onde vem essa Big Data, Ela se encontra tanto na Apple Store como também na Google Play Store. Estão ali todos os aplicativos do ecossistema, com todos os aplicativos postados, onde a gente tem como analisar todos os tipos de dados abertos. Esses dados, mostram uma variedade, tanto textual como gráfica, onde a gente tem todas as descrições, que a gente chama também de metadados, curtas descrições, longas descrições e outros temas textuais, como também as ações gráficas. Outros dados também que aparecem dentro dessa Big Data são o total de instalações, nota do aplicativo, volume total de comentários e avaliações, para entender um pouco melhor de quanto dado a gente possui dentro das histórias hoje de aplicativo. O que a Rank My App faz? Basicamente, ela faz uma integração, um gerenciamento e uma análise sobre essa Big Data, conseguindo fazer um mapeamento dessas duas histórias a cada 2 horas, conseguindo, nesse caso, criar uma velocidade na amostragem de dados. E para que serve essa Big Data, Hoje a Big Data, basicamente, ela consegue te entregar tanto uma personalização do marketing, porque você consegue sair à frente, e entender as campanhas que outros players concorrentes a vocês estão trabalhando, ao mesmo tempo que você consegue tomar uma decisão muito mais rápida, fazendo com que você tenha uma pool de decisões para ser tomada. Se você não está à frente, você não reconhece o que seu concorrente está fazendo, basicamente você fica para trás. Então, a velocidade, a variedade dos dados e o volume dos dados é o que compõe uma Big Data com efeito. Outros pontos também de melhoria que a Big Data nos traz é sobre a experiência, a melhoria da experiência sobre o usuário dentro do aplicativo, porque a gente consegue mapear basicamente todo o volume de comentários e avaliações que acontecem dentro da Store, por ser todos dados abertos, onde a gente consegue categorizar e revisar esses dados. Isso traz também a eficiência operacional, para você entender pontos de melhoria que seu aplicativo precisa passar, ou talvez também a sugestão que o mercado que você está inserido está querendo tomar para um aplicativo crescer e ganhar à frente do mercado. Bom, então com a personalização e marketing, a tomada de decisão, em relação à Big Data, aqui dentro da Rank My App, a gente consegue trazer tanto os 3 Vs que a gente chama na Big Data, que é a velocidade, a variedade e o volume, principalmente quando a gente está falando em uma campanha de marketing. A velocidade em trazer os dados é saber basicamente o que o seu concorrente, ou o que algum player do mercado, principalmente no setor de compras, que é muito rápido as atualizações, o que eles estão tomando de decisão para uma campanha. Por exemplo, trazendo uma campanha já bem atual, um player do mercado de compras que fez uma mudança dentro das telas para uma campanha de Dia dos Namorados. A ideia da velocidade é você entender já o início das pré-campanhas, entendendo se aquele player ele vai trabalhar algum tipo de campanha mais focada em descontos, ou se é algo mais atrelado em cupons, ou se é falando do montante de descontos. Então, a velocidade que eu trago isso é muito mais rápido para eu tomar uma decisão, sabendo se a minha promoção, ou se a minha ação ela é mais agressiva ou ela é menos agressiva do que um concorrente. A variedade no dado também é extremamente importante, porque quando a gente está olhando a variedade, a gente pode perceber que esse player ele não está trabalhando, por exemplo, ESO, App Store Optimization. Ele basicamente está trabalhando uma questão de telas. E telas não focam em palavras-chave. Nesse caso, o ranqueamento para palavras-chave para Dia dos Namorados ou produtos relacionados ao Dia dos Namorados não foi efetuado, sabendo assim que eles estão focando em conversão. A variedade nos dados, então, nos dá uma ideia se esse player está começando uma tendência do Dia dos Namorados em foco em produtos, ou se ele está basicamente tendendo a uma conversão dentro da página e focando em mídias externas ali fora da página da Play Store. Então, a variedade e a velocidade com que esses dados estão acumulados são muito importantes. A ideia também do volume, que a gente precisa ter o maior volume de dados para que a gente entenda não só um competidor, mas todo o ecossistema em que o nosso cliente está dentro da Play Store e da Apple Store.
Então, o volume de dados e estimativas de instalação servem para que a gente entenda se aquela pré-campanha já está criando uma performance interessante, sabendo e entregando informações para o meu cliente como ele deve personalizar o próprio aplicativo deles. Sabendo, então, se, por exemplo, esse player concorrente chegaria a trabalhar uma ideia de ESO. Nessa ideia de ESO, a gente conseguiria já atacar a frente deles e já passar palavras-chave que são mais importantes para a gente. Então, trazer velocidade, trazer variedade e o volume dessa Big Data nos torna fazer com que a gente tenha uma decisão bem mais assertiva, né, com uma velocidade muito mais rápida. Outro ponto também que a Big Data nos traz é as melhorias de produtos e serviços para a eficiência operacional do próprio aplicativo. Dentro da Rank My App, eu volto a dizer os 3 vezes, né, a velocidade, a variedade e o volume desses dados é que a velocidade em que a gente consegue listar todos os comentários e todas as avaliações dos nossos clientes e dos nossos concorrentes aos clientes também, né? Então, falando do ecossistema inteiro do mercado, a gente consegue definir qual é a situação de maior reclamação desse usuário. Então, a gente não mira mais em um app, em uma certeza de que a reclamação do meu app é, por exemplo, meu login, ou é uma tela de compra, ou a questão de pagamento, até mesmo a questão de delivery, né? Mas agora a gente entende o ecossistema do mercado, aonde o usuário mais reclama, né? Se ele reclama, nesse caso, de serviço, de login, de compras ou de qualquer outro tema. Ao mesmo tempo que a gente consegue analisar não só os que estão sendo reclamados, mas também os que estão sendo elogiados, buscando também pontos de melhoria em que o app, por exemplo, do nosso concorrente, ele é muito mais forte. E a gente sabe que a gente precisa melhorar o nosso aplicativo, senão a gente pode perder usuários para eles. Ao mesmo tempo, a gente também trabalha oportunidades, porque o mercado está sempre sugerindo ações. Benchmarks, como, por exemplo, os jogos da PlayStation, da Sony, trabalham muito a questão da própria base sugerir as melhorias para os próprios jogos. E a mesma coisa que a gente pode adotar aqui. Se a gente está querendo entender o que o usuário prefere, a gente tem que ouvir e ver a sugestão que ele está dando, não só para um aplicativo, mas para o ecossistema do mercado dele. Ao mesmo tempo que eu consigo identificar, nesse caso, com a exatidão, qual é o perfil de palavra-chave que ele está sugerindo. Dentro da Rank My App, a gente tem inteligências com ações de comentários em que elas categorizam já esse comentário para entender se é uma sugestão e dentro dessa sugestão, que tipo de sugestão é essa. Então, a gente consegue passar para os nossos clientes as próprias sugestões de mercado, começando projetos para melhorias internas, né? Voltando, nesse caso, à melhoria de produtos e serviços. Como, por exemplo, quando a gente olha e percebe que a ideia geral de reclamações é sobre o serviço do consumidor do ecossistema de compras. Então, o próprio consumidor desse setor sente falta de ter suporte em relação à compra que eles estão tendo. Isso é um dado super importante para a tomada de decisão quando a gente está olhando a questão de suporte dos aplicativos, né? A variedade com que essas palavras também vêm é muito interessante para a gente entender através de um mapa qual é a ideia principal, o que eles mais comentam. Aqui é um exemplo de um player que a gente tem dentro do mercado, mas a ideia, no geral, é a gente conseguir consolidar todos no ecossistema único, entendendo que esse mapa de palavras é o mapa de palavras do ecossistema, né? O mercado está falando sobre os aplicativos, sabendo especificamente qual é o tema a ser falado. O volume de dados, então, também diarizado, conseguindo trazer todos os dias o quão aumento eles estão tendo de volume de comentários ou diminuição, entendendo sobre atualizações sobre aqueles aplicativos, mudanças de app, campanhas e outros temas, fazendo com que a gente tenha uma eficiência operacional e melhoria de telas até próprio do nosso aplicativo, com base em comentários até dos nossos competidores. Então, a gente consegue engatilhar todos esses volumes de dados de uma forma extremamente rápida e diária. Por exemplo, hoje a gente já conseguiria ver o que os dados já estavam abertos de hoje mesmo, do dia 21. Então, a gente conseguiria já ter uma tomada de decisão para uma campanha de marketing de qualquer cliente aqui dentro da Rank My App. Então, para um gestor, né, o que é importante? O gestor ele precisa estar, ao mesmo tempo, trabalhando um monte de ferramental, né? Vocês hoje têm ferramentas de analytics, ferramentas de gestão, ferramentas de dados, ferramentas que fazem o tratamento desse dado, mas você tem tanto ferramental, ao mesmo tempo você tem tantas pessoas e analistas que precisam usar esse ferramental para correlacionar, para no final das contas você precisar chegar no ponto final, que é a sua tomada de decisão, que você tem que ter certeza se é a melhor tomada de decisão para o meu negócio, né? Então, para ter uma exatidão sobre qual é a decisão que eu vou tomar,
E para ter uma velocidade sobre a decisão e segurança sobre essa decisão, nós criamos o GIN. É uma ferramenta aqui dentro da Rank My App, onde o foco dele é unir todos os lugares onde a gente tem dados. Ou seja, a gente está unindo a Big Data, né, da Apple Store e da Play Store com a Rank My App, ao mesmo tempo que a gente está integrando todos os dados que são relacionados a uma ação do aplicativo. Por exemplo, o AppsFlyer ou Firebase, que são traqueadores que conseguem mapear as telas dos aplicativos. Nós conseguimos, então, unir uma Big Data de ecossistema de mercado junto com dados internos de envolvimento e de ações de telas e compras do próprio aplicativo, unindo também toda a parte web desse aplicativo. Com o tanto ferramental que você possui unificado e entregue em um lugar só, você consegue tomar uma decisão certa, sabendo que você está seguro em tomar essa decisão, porque você já analisou o mercado inteiro. Você já teve uma noção de que, mesmo com seu aplicativo interno, pela análise interna, correlacionando com o mercado, você está realmente tomando a decisão correta. Então, o GIN, ele vem para centralizar e fazer com que você tome esse insight, de fato, com segurança e velocidade que você precisa para qualquer campanha de marketing. O GIN se baseia em 3 indicadores e 3 pilares, que é a definição da concorrência. A gente sabe que o mercado, né, ele é um vasto lugar onde a gente tem todos os movimentos de compras, por exemplo. A gente tem compras de imóveis, compras de celulares, compras de todos os lugares possíveis para um aplicativo que basicamente faz compra. Então, aqui a gente quer entender o mercado ao mesmo tempo que a gente quer entender os principais concorrentes daquele segmento. Se a gente está lutando contra esses clientes, né, contra esses competidores, a gente precisa, de fato, estar focado neles, né? Entendendo o ecossistema de mercado, mas focando em quem são os concorrentes principais que poderiam pegar usuários, né, que os usuários poderiam preferir. Então, a gente define a central de concorrência para que a gente mapeie muito mais focado esses tipos de player e entenda qualquer tipo de ação que eles tomam dentro da Store, ao mesmo tempo que a gente está definindo objetivos e KPIs para o meu negócio. Putz, muitas coisas acontecem, por exemplo, no movimento de mercado de compras. Quando a gente está fazendo uma campanha, por exemplo, de Dia dos Namorados, a gente quer definir um KPI, um indicador, né, nesse caso. E a definição desse indicador, basicamente, é você olhar para as aquisições. Se é uma estratégia de aquisição do Dia dos Namorados, você está buscando aumento de aquisição, que, consequentemente, vai se tornar também um aumento de vendas dentro do seu segmento. A AppsFlyer e a Firebase nos traz toda a ideia interna do app até a chegada da compra, ou seja, ela está muito atrelada ao meio até o final do funil. A Rank My App, ela está muito atrelada à questão da vitrine da Play Store e da Apple Store, ao mesmo tempo que ela traz alguns indicadores que estão no meio do funil também. Então, juntando ferramentas, né, com a Rank My App e com esses traqueadores, a gente consegue finalizar e transformar o funil inteiro, desde a visita daquele usuário até a finalização da compra, conseguindo rastrear toda a ideia se aquele usuário realmente é um usuário potencial ou foi um usuário que só gerou interesse. Então, a definição desse KPI basicamente seria o aumento das instalações, visitas e conversão, né? Conversão, basicamente, é o número de pessoas que estão visitando e que realmente baixaram o aplicativo. O foco é aumentar a venda e, consequentemente, a gente quer aumentar as instalações para que isso gere vendas. Então, a gente define claramente os objetivos dessa ação. Nesse caso, né, por exemplo, a gente levaria as ideias das instalações e a gente começa o monitoramento, unindo todas aquelas ferramentas que a gente mostrou, basicamente transformando tudo isso em um insight só, né? O que você deve fazer? Qual é a tomada de decisão? Você mapeia os seus concorrentes, entende o fluxo dos Dia dos Namorados, por exemplo, de pré-campanhas que estão acontecendo no mercado, para que você já saiba qual indicador está crescendo. Se alguma pré-campanha se destacar dentro do ecossistema, principalmente dos seus concorrentes, você já está sabendo pelas estimativas que nós possuímos aqui de instalação. Hoje nós conseguimos estimar instalações e até mesmo engajamento dos players, claro, com dados estimados, né? Não são dados internos daqueles aplicativos, e sim estimados. Então, a gente consegue mostrar para vocês qual é a ideia que o teu concorrente está tomando e que realmente está aumentando as estimativas de instalação. Sabendo disso, você já sabe qual é a pré-campanha de maior destaque. A gente absorve aquela inteligência, identifica qual foi a forma de criação daquela estratégia, para que a gente normalmente já crie uma pré-campanha até mais forte do que a deles. A ideia de monitorar é estar sempre em constante movimento com o teu concorrente, com o teu mercado,
Assim, a tomada de decisão através da inteligência artificial já nos dá uma ciência do que a gente precisa fazer para uma pré-campanha se destacar no mercado, sabendo já qual que foi uma pré-campanha que se destacou. O GIM, ele vai trazer N de indicadores, né, como visibilidade, posição na categoria, desempenho de keywords, insight de keywords. Ele traz uma big data, né, de indicadores que você pode tomar. Claro, não existe foco, né, em todos esses setores, né? A gente pode olhar visibilidade, mas ao mesmo tempo a gente quer ver análise de tendência, ao mesmo tempo a gente quer ver radar de atualizações. A ideia, no geral, é definir indicadores especificamente para a ação que você vai tomar, para que você realmente foque naquela ação, que nesse caso seria visibilidade e também, né, funil de eventos, e assim define, através desses indicadores, qual é a saída da decisão que você prefere tomar. A inteligência artificial começa a monitorar e começa a te entregar esses insights, apontando o player que já começou, apontando também pontos de mercado em relação a ESO e o que você precisa fazer para que realmente você passe à frente, por exemplo, no ESO. Exemplo clássico, por exemplo, na Black Friday. Muitos aplicativos começam a adotar Black Friday em novembro. E eles colocam Black Friday, o nome Black Friday, no subtítulo, na curta descrição, na longa descrição, com ideia de crescimento em ESO. Se você é um player que já reconhece isso, já viu tendências de mercado até das situações passadas, você já sabe que você precisa atacar essa palavra-chave muito mais cedo, né? Por exemplo, em outubro. Outro ponto que a gente pode perceber é, não fiz esse tipo de ação, não lembrei, mas a ferramenta me apontou que os concorrentes começaram a colocar na curta e na longa. Qual que é a sua estratégia? Se você já é um player que também está fazendo curtas e longas com Black Friday e a ferramenta já te apontou sobre essa atualização que os concorrentes já fizeram, você sabe como sair na frente. É colocar ela no título, porque você sabe que também o título é o lugar de maior importância dentro das stories. E o Google, como a Apple, também vai destacar o teu aplicativo pelo nome que está no título. Sabendo, então, qual é a estratégia que eles adotaram e criando uma estratégia muito melhor, você consegue passar à frente desses competidores e, ao mesmo tempo, continua se mapeando todos os dados e estratégias. Quando a gente consegue saber isso, a gente consegue ver, por exemplo, se algum player, por acaso, também colocou em título. E assim você também consegue já rastrear isso e fazer uma outra proposta de ataque, melhorando ainda mais suas longas inscrições e passando à frente daquele competidor. Então, não existe um fator em que, basicamente, o teu competidor vai ficar na tua frente, porque você já está sabendo tudo que eles estão fazendo. É como se a gente sempre criasse uma trilha, né, vamos dizer assim, né, uma trilha de trigo ali, né, de feijão, na verdade, para que a gente já entenda e já saiba tudo que eles já fizeram dentro do caminho, para que a gente saiba qual caminho é o certo e qual caminho é o errado. Se ele tomou o caminho errado, a gente sabe que ele seguiu o caminho errado e a gente não segue igual. Se a gente sabe que é o caminho certo, a gente sabe que também que a gente precisa tomar esse caminho e a gente sabe melhorar esse caminho, né? A gente sabe basicamente como adotar o que é certo pela tendência e melhorar ela para que a gente saia à frente do teu competidor. Então é assim que o GIM traz essa centralização de dados de Big Datas para que você realmente tenha uma ferramenta em que você receba insights de mercado e receba também insights sobre todos os competidores, atrelados principalmente ao objetivo. E é isso. Valeu, gente. Até mais e obrigado por assistir.